Respostas bíblicas. Antes, se inscreve no canal e deixe teu like para as maiores revelações da Bíblia para mais pessoas obterem a informação da Bíblia Sagrada. Saiba ao continuando. Faça a sua pergunta. Deus Jesus Cristo. Jesus desceu ao inferno e pregou. Onde está escrito na Bíblia? A Bíblia não é clara sobre se Jesus pregou no inferno, no tempo entre sua morte e ressurreição. Essa ideia é baseada em poucos versículos, que são controversos. Quer Jesus tenha pregado ou não no inferno, depois da morte não há mais chance de arrependimento e salvação. Hebreus 9, 27, 28. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9, 27, 28. A Bíblia diz que Jesus desceu ao Hades, que é traduzido por inferno, mas significa o mundo dos mortos em geral. Jesus esteve realmente morto, ele teve a mesma experiência de morte que nós. Mas Jesus não ficou no mundo dos mortos, ele ressuscitou. Efésios 4, 9, 10. Quando a Bíblia diz que Jesus foi para o Hades, significa que ele morreu de verdade, não que tenha ido para o tormento do inferno. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe teu like continuando. Jesus pregou no inferno para os mortos. A Bíblia não nos conta o que Jesus fez enquanto esteve morto. A sugestão que Jesus pregou no inferno vem da interpretação de 1 Pedro 3, 18, 20. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. 1 Pedro 3, 18, 20. Existem várias teorias sobre o significado dessa passagem. Enquanto Jesus esteve morto, ele pregou às pessoas que morreram no dilúvio. Depois de sua ressurreição, Jesus voltou ao seu estado glorificado, no qual no passado ele tinha pregado ao povo antes do dilúvio, possivelmente por meio de Noé. O Espírito aqui se refere ao Espírito Santo, que vem anunciando a vinda de Jesus desde o início. Enquanto esteve morto, Jesus pregou aos anjos caídos que estão presos no inferno. A Bíblia não nos conta o que Jesus fez enquanto esteve morto porque esse assunto não tem grande relevância. O importante é o que aconteceu depois, sua ressurreição. Quando ressuscitou, Jesus venceu a morte e destruiu seu poder. Quem se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador não precisa mais ter medo da morte. Descubra mais sobre o inferno na Bíblia. O que é o inferno? Mesmo para quem aceita que Jesus pregou no inferno, não há indicação que essa pregação foi de arrependimento e salvação, nem que os ouvintes tiveram essa oportunidade no inferno. Não sabemos o que foi pregado. Veja também, onde esteve Jesus nos 3 dias entre sua morte e ressurreição. Este conteúdo foi útil? Sim, não. Veja também. Apocalipse, como a Bíblia descreve o fim do mundo. Deus, 10 coisas que você precisa saber sobre o Criador. Onde esteve Jesus nos 3 dias entre a sua morte e ressurreição? O que é o dia de Pentecostes, significado na Bíblia? 15 principais ensinamentos de Jesus para vivenciar no dia a dia. O que a Bíblia fala sobre a morte de um ente querido, e como lidar? Quem foram os 12 apóstolos de Jesus? Anjos e seus nomes, quais os anjos citados na Bíblia? Respostas sobre Bíblia, casamento, Deus, fim do mundo, Jesus Cristo, namoro, pecado, personagens bíblicos, religiões, vida cristã, todas as categorias, novas perguntas respondidas. O que a Bíblia diz sobre cremação? Quem são os anjos? Estudo bíblico. O que é o arminianismo? Teologia arminiana. Porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Explicação bíblica. O que a Bíblia fala sobre ideologia de gênero? O que é eunuco na Bíblia? Respostas bíblicas, perguntas e respostas à luz da Bíblia. A Bíblia não é clara sobre se Jesus pregou no inferno, no tempo entre sua morte e ressurreição. Essa ideia é baseada em poucos versículos, que são controversos. Quer Jesus tenha pregado ou não no inferno, depois da morte não há mais chance de arrependimento e salvação. Hebreus 9, 27, 28. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9, 27, 28. Existem várias teorias sobre o significado dessa passagem.
Enquanto Jesus esteve morto, ele pregou às pessoas que morreram no dilúvio. Depois de sua ressurreição, Jesus voltou ao seu estado glorificado, no qual no passado ele tinha pregado ao povo antes do dilúvio, possivelmente por meio de Noé. O Espírito aqui se refere ao Espírito Santo, que veio anunciando a vinda de Jesus desde o início. Enquanto esteve morto, Jesus pregou aos anjos caídos que estão presos no inferno. A Bíblia não nos conta o que Jesus fez enquanto esteve morto porque esse assunto não tem grande relevância. O importante é o que aconteceu depois, sua ressurreição. Quando ressuscitou, Jesus venceu a morte e destruiu seu poder. Quem se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador não precisa mais ter medo da morte. Descubra mais sobre o inferno na Bíblia. O que é o inferno? Há um duplo aspecto no mistério pascal. Por sua morte Jesus nos liberta do pecado, por sua ressurreição ele nos abre as portas de uma nova vida. Esta é primeiramente a justificação que nos restitui a graça de Deus, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. RM 6,4. Esta consiste na vitória sobre a morte do pecado e na nova participação na graça. Ela realiza a adoção filial, pois os homens se tornam irmãos de Cristo, como o próprio Jesus chama seus discípulos após a ressurreição. E de anunciar a meus irmãos, MT 28,10. Irmãos não por natureza mas por dom da graça, visto que esta filiação adotiva proporciona uma participação real na vida do Filho único, que se revelou plenamente em sua ressurreição. Finalmente, a ressurreição de Cristo, e o próprio Cristo ressuscitado, é princípio e fonte de nossa ressurreição futura. Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram, assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. 1 Cor 15,20-22. Na expectativa desta realização, Cristo ressuscitado vive no coração de seus fiéis. Nele, os cristãos experimentaram as forças do mundo que há de vir, HB 6,5, e sua vida é atraída por Cristo ao seio da vida divina a fim de que não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. 2 Cor 5,15. Resumindo, a fé na ressurreição tem por objeto um acontecimento ao mesmo tempo historicamente atestado pelos discípulos que encontraram verdadeiramente o ressuscitado e misteriosamente transcendente, enquanto entrada da humanidade de Cristo na glória de Deus. O sepulcro vazio e os panos de linho no chão significam por si mesmos que o corpo de Cristo escapou às correntes da morte e da corrupção pelo poder de Deus. Eles preparam os discípulos para o reencontro com o ressuscitado. Cristo, primogênito dentre os mortos, CL 1,18, é o princípio de nossa própria ressurreição, desde já pela justificação de nossa alma, mais tarde pela vivificação do nosso corpo. Mesmo para quem aceita que Jesus pregou no inferno, não há indicação que essa pregação foi de arrependimento e salvação, nem que os ouvintes tiveram essa oportunidade no inferno. Não sabemos o que foi pregado. Para saberem mais, se inscreve no canal e deixe teu like. Adeus, até próximo episódio. Que Deus estejam convosco. Amém.